no YouTube. Nosso canal no YouTube é Igreja em Espírito em Verdade, YouTube. E no Facebook é Geraldo Moraes, Embaixador de Cristo. Bem-vindos. O tema da nossa mensagem é: o que me parecia ser igreja, em nada me acrescentaram. Vamos ver esse mistério aí. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 6, eu vou ler até o versículo de número 10. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei, disse Paulo, por fazer. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Nesta manhã eu te peço uma vez mais que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Isso é um tema conflitante. Aquilo que me parecia ser igreja, nada me acrescentou. E essa é uma realidade nas nossas vidas, né? Porque um dia nós entramos num local e lá estava escrita igreja de não sei o quê. Aí você estava no mundo, né? Porque agora você não está mais no mundo, né? Você está em Marte. E você então entrou num lugar e falou: eu agora passei para crente. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou uma nova criatura, porque eu entrei dentro da igreja. Isto é concepção. Isso foi o que nos colocaram na nossa cabeça. Eu passei a ser de Deus quando eu entrei para uma instituição, não sabendo você que quando você entrou numa instituição, você começou a se afastar de Deus ou das coisas de Deus. Amados, eu tenho dito aqui reiteradas vezes, o que está aí fora não é igreja. É uma instituição financeira, é uma empresa de família, é um negócio, é um sistema cruel e manipulador que vive do sacrifício das pessoas. E durante muitos anos, nós sustentamos isso que está aí. Este império que está aí foi sustentado com os nossos dízimos, com os nossos sacrifícios e com as nossas campanhas. Está na hora da gente quebrar tudo isso pelo poder da palavra. Todas as pessoas que vierem em nossa direção perguntando: você não está na igreja? Diga: agora eu estou. Eu estou na igreja, é agora. Antes eu não estava. Antes eu estava na instituição, no CNPJ, eu estava na placa. E isto que parecia ser igreja, isto nunca me acrescentou nada em termos espirituais, porque acrescentou sofrimento, depressão. Existem pessoas hoje que estão depressivas,
falidas, quebradas, que não se levantaram nunca mais, que não querem nem ouvir falar de Deus. Foi isto o que a instituição aí fora acrescentou na vida das pessoas. Conhecimento zero. As pessoas estão dentro da igreja há 20, 30 anos achando que Deus está no monte, que a fila de madrugada é menor, que se você não der o dízimo, o gafanhoto vai na tua casa. É isso aqui. Conhecimento zero. E Paulo diz no versículo, por favor, Miguel, inicial. Olha a expressão de Paulo. Olha só. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, Paulo está falando aqui de Pedro, Tiago e João. Quando Paulo recebeu a revelação da graça de Deus, ele ficou 14 anos lá no Monte da Arábia, digerindo isto aqui. Porque para Paulo isto foi muito difícil. Porque Paulo era judeu. Paulo vivia debaixo da lei. Membro do Sinédrio. Foi instruído, eu vou te mostrar daqui a pouco, foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia a Torá. Sabia perfeitamente o que era jejuar. O que era batizar. Conhecia a Páscoa judaica. Os elementos e os rituais. Quando a revelação chegou na mente de Paulo, haja visto que ele se converteu na igreja primitiva, debaixo de jejum, de profetas, de Pedro, Tiago e João, que era líder desse sistema. Quando a revelação chegou na mente de Paulo, deu um choque, deu um nó. Penso eu, Paulo deve ter falado: o que eu vou falar lá embaixo agora, se eu perseguir essa turma, tudo que eles pregavam isso, e eu vou chegar pregando o contrário? Porque Paulo perseguiu eles. E você imagina, Paulo, perseguidor da igreja, chega lá agora e diz que Pedro, Tiago e João estavam pregando, deixou de ser uma verdade. Qual é a reação da turma? Não ia aceitar. Como não aceita quando você diz que não há mais dízimo? Não há mais dízimo, você se converteu o mês passado, nós já estamos aqui há muito tempo, nós somos profeta, nós somos formados em bacharel em teologia, vem você agora, não sabe nem falar direito, quer dar lição de moral a nós, dizendo que não é mais assim? Mas não é mais assim mesmo, a lição de moral não é minha, é do Evangelho. É que nós estamos submetidos ao Evangelho. E uma vez submetido ao Evangelho, ninguém aqui está olhando a posição de quem fala, e sim do Espírito que ministra. Está escrito, eu creio, e pode quebrar o pau, pode achar ruim ou bom. Está escrito, eu me submeto, meu amado. E Paulo passa 14 anos lá na Arábia. Quando ele desce levando Barnabé e Tito. E Paulo no versículo 6 diz: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João era reputado como coluna da igreja, como você leu aí. Eles eram o cara, eles eram o chefe da convenção. Eram os apóstolos com seus anéis de graz. Ninguém podia falar nada. Existem pessoas que estão dentro da igreja, igreja não, me desculpe, das sinagogas, porque se prega dízimo, se prega ceia, se prega campanha, e isso é sinagoga e não igreja. Igreja prega a graça. O resto é sinagoga judaica. E nesta sinagoga, as pessoas estão lá, estão vendo que o que eles estão pregando é lei e graça, tudo misturado. Mas eles estão tão enfeitiçados que eles não têm força para romper. Não, se o apóstolo não falou, se o altar não revelou, foi ele que começou a pregar a graça. Ei, alô, desperta, ou tu que dormes. Quem começou a pregar a graça foi Jesus em Paulo. Não foi Paulo que começou a pregar a graça, foi o Espírito de Cristo em Paulo. Não tem glória para homens. Porque eu começou nada.
Quem começou a boa obra foi Cristo em nós. A honra é dele, a glória é dele. Nós apenas tivemos e temos o entendimento do que ele revelou a Paulo. Ele, não foi Paulo. Foi ele. Então é preciso, meu amado, despertar para grandes verdades. E quanto àqueles que pareciam ser maior influência, Paulo disse: quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Mas porque aquela igreja está aí 200 anos. Meu amado, eles podem ter sido até alguma coisa outrora. Não me importa, Deus não aceita a aparência dos homens. Agora o tempo é da graça. Agora o tempo é da verdade, é evangelho. Essa turma toda aí vão ser reduzidos a pó se eles não voltarem para o caminho da graça. A manipulação vai parar, meu amado. A barganha com o nome de Deus está acabando, está com os dias contados. Chega! Está na hora de alguém se levantar na autoridade e falar: não é por meio do dízimo, não é por meio do pão e do suco, não é por meio de obras, não é Deus no monte, não é campanha. Isto não nos acrescentou nada. O povo continua tendo que comer pão todo mês, não acrescenta. O povo continua tendo que dar dízimo, ninguém enriquece. O povo continua buscando Deus no monte, ninguém encontra. Isso não acrescenta nada, além de dores. O que acrescenta é verdade, é evangelho, é pureza, é vida na comunhão do Espírito Santo, é testemunho diário de transformação. Evangelho é vida transformada, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Esses que pareciam ser alguma coisa, não me interessa quais tenham sido outrora. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Quando Paulo olhou, falou: cara, eu perseguia esses caras, eu achava que esses caras eram homem de Deus, meu irmão, mas com os olhos iluminados eu estou vendo, eles não me acrescentaram nada. Meu amado, existem homens nesse país que eu olhava assim, eu disse: meu Deus, mas o homem é cheio do Espírito Santo. Hoje eu estou vendo que eles não me acrescentaram nada, aquilo era carne. Carnalidade, manobra. Hoje, com o conhecimento, com o colírio espiritual que iluminou os meus olhos, eu estou vendo que eles não me acrescentaram nada de conhecimento. Eles me colocaram na caixinha da religião. Eu ficava preso naquilo. É diabo, é dízimo, é o inimigo. É o diabo, é dízimo, é o inimigo. É o pão, é o suco. Eu não saía, eu não evoluía. E por que Paulo disse: não me acrescentaram nada? Porque o que Pedro, Tiago e João pregava era o que Paulo vivia. Tudo o que eles pregavam é o que Paulo vivia no sistema religioso farisaico. Eles pregavam Jesus de Nazareno na Porta Formosa. Paulo conhecia aquilo. Você, é isso que é evangelho? Está aí fora hoje. Hoje você está no ministério pentecostal ali, sai dali e vai para lá. Lá também tem campanha, tem dízimo. Aí diz que é da graça, tá? Eu prego a graça, você prega a graça? Prego. Está igual o sistema. Aqui tem dízimo, aqui tem campanha, aqui tem homem como sacerdote. Meu amado, o único sacerdócio nesse pacto é o de Cristo. Aqui tem homem com sacerdócio, aqui tem tudo que tem a lei. Então não me acrescenta nada. Para acrescentar tem que ser diferente. Tem que mostrar a revelação. Não pode ter manipulação, não pode ter desejos gananciosos.
Paulo disse isso que vocês não me acrescentaram, porque Paulo conhecia tudo isso. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos da época deles. Olha lá o que diz Atos 22:3, olha lá. Isso é Paulo falando, tá? Olha lá o currículo, olha o currículo legalista antes da graça. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Sobre a exatidão da lei, este era Paulo, Saulo de Tarso. Tudo o que Pedro, Tiago e João, que eram pregadores da lei, Gálatas 2:9, pregava, Paulo disse: vocês não estão me acrescentando nada, porque tudo isso eu conheço. Eu quero é novidade de vida, eu quero é liberdade no espírito, eu quero quebrar as algemas, eu não quero dependência de homens, eu quero ser dependente de Cristo, e isso vocês não podem me oferecer, porque o que vocês pregam é sistema legalista. Vocês dão carteiras carimbadas aos homens, vocês dão diploma de batismo, vocês têm proibição. Aquele membro não pode ir frequentar aquela outra denominação. Ei, alô, sistema, isto é lei. Isto é prender homens. Isto é carimbar homens. Isto é oprimir vidas. E o evangelho veio para trazer libertação aos cativos e quebrar algemas. Olha quantos aqui. Nada me acrescentaram, nunca me mostraram a minha posição em Cristo. O sistema ocultou a minha posição. Eu era herdeiro, eles me chamavam de escravo, de servo. E eu canso de falar aqui, está se tornando até coisado. Se levanta um profeta lá: eis aí meu servo. Que servo? Que isso não me acrescenta. Eu não estou no sistema da lei, eu não estou antes da cruz, eu estou depois da cruz. Depois da cruz eu fui promovido. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu sou filho, e como filho herdeiro, meu amado. Isso é a minha posição em Cristo, que eles não me acrescentaram porque ocultaram, me fizeram de cliente desta turma. Não faz mais, a mim não faz. Só se me tirar desta terra, cliente deles eu não sou mais. Sou cooperador do Evangelho de Cristo, eu contribuo com a obra de Cristo verdadeira, autêntica, mas cliente dessa turma, chega! E não adianta me ameaçar não, tá? Botaram cartas aqui, me ameaçaram, jogaram fezes de animal na minha porta. Não adianta, eu não tenho medo de vocês, cara. Deus me levantou porque Ele sabe que eu sou ousado. Se tiver que morrer, eu morro pregando o Evangelho. Medo de vocês, pode mandar carta, meu amado, só não sequestra minha mulher. Então Paulo, meu amado, foi preciso romper com a lei, com a teologia legalista, com a tradição judaica, para poder ganhar a Cristo. Enquanto Paulo estava preso nisso aqui, debaixo de Gamaliel, nada era acrescentado, porque a teologia é assim, a teologia legalista é assim. Acrescenta, não acrescenta. Você vai hoje no culto, culto de quê? Hoje é culto da Santa Ceia, não é ceia, é Páscoa. Você vai no culto da Páscoa, e domingo que vem, Páscoa de novo. Ou não acrescenta não, meu amado. Esse pão não alimenta não, esse pão não traz comunhão nunca. Está igual a missa. Uma repetição que nunca pode tirar pecado. E o dízimo? Não enriquece nunca, a janela do céu não abre nunca, meu irmão. Cadê a promessa da janela do céu abrir? Porque ao invés da janela do céu abrir, o que está acontecendo é o gafanhoto comendo o que é meu. Ué, para dar dízimo, então o efeito é contrário, porque eu dou dízimo, estou ficando mais pobre, meu amado. Então foi preciso Paulo romper com esse sistema aí, como foi preciso eu, você e todos nós. Amado, vou lhe dizer uma coisa com convicção. Tão certo quanto o Senhor vive, daqui a 10 anos a história cristã desse país será outra.
A religião tem dividido famílias, filhos contra o pai, por causa dessa maldita religião, de uma falsa santidade. Homens querendo ser mais santo que as mulheres querendo sendo mais santo que o outro, que a minha igreja é melhor, porque o meu pastor é, Isso vai acabar nesse país, meu amado. O zelo do Senhor fará isso pela pregação genuína do Evangelho. Isto vai acabar, está com dias e hora contado. O povo não aguenta mais. E Filipenses capítulo 3, versículo de número 4. Olha o que Paulo disse. Bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que possa confiar na carne, eu ainda mais. Sabe que confiança é essa aqui? É a soberba. Existem líderes que sabem que não devem pregar, sabe, porque eles estudaram. Como é que eu, com a quarta série, sei que Malaquias é livro da lei e eles, doutores da sinagoga, não sabem? Como é que eles, sendo mestres em Israel para os judeus gentios, porque a igreja aí um gentio judaizante, né? Como é que eles são mestres e não sabem que o corpo de Cristo não é o pão, o corpo é a igreja, selada, batizada e revestida? Como é que eu, com a quarta série, sei e eles não sabem? É que eles não estão submetidos à palavra. É porque o Deus deles é o ventre. Porque se o Deus deles for o Deus da palavra, doa como dói em mim. Tem dia que eu não sei como eu vou pagar, mas o meu Deus não é o ventre, o meu Deus é o Deus do Evangelho. Com dores, com lágrimas, bate daqui, dói dali, lutas por fora, temores por dentro. Esse é o Deus do Evangelho. Se alguém poderia confiar na carne, podia ter orgulho, podia ter pompa, Paulo diz, muito mais eu. Olha lá o 5. Circuncidado ao 8º dia. Eu era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, do rei Saul. Ui! Paulo disse, se alguém pode ter orgulho, pode ter soberba. E aí fora tem gente assim, tá? Eu fui consagrado pelo pastor presidente. Eu sou bispo regional. Eu sou apóstolo das nações. Paulo disse, se alguém pode confiar na carne, ainda mais eu. Isso é confiar na carne, isso é orgulho, isso é soberba. O homem não é nada se não for o Espírito Santo. É o Espírito Santo que exalta. É o Espírito Santo que exalta Cristo. É o Espírito Santo que capacita. O homem não pode fazer, neste pacto o homem não tem participação. A honra e a glória é dele. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, e quanto à lei, disse Paulo, eu sou fariseu. Depois ele diz no versículo de número 6, e quanto ao zelo, a lei tinha um zelo. Paulo era perseguidor da igreja, e a justiça na lei, havia uma justiça na lei. Paulo era irrepreensível. Dos 613 mandamentos, o cara era full time. Eu posso tirar onda, eu posso confiar na carne, porque eu sei de quem eu aprendi. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Por isso é que quando vocês vieram pregando a mim, vocês não acrescentaram nada. Depois Paulo diz no versículo de número 7, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Paulo disse, para ganhar a Cristo, eu tenho que abrir mão de tudo isso. Para ganhar a Cristo eu tenho que tirar a lei, eu tenho que tirar a pompa. Para ganhar a Cristo eu tenho que tirar os anéis, eu tenho que tirar a teologia. Para ganhar a Cristo eu tenho que abrir o meu coração, me submeter à palavra e Cristo me esclarecerá. Eu abro mão de tudo isso para ganhar a Cristo. Pregou Paulo aos Filipenses, prego eu aqui nesta manhã. É que eles não querem abrir mão de sua pompa.
Eles não querem abrir mão dos seus tronos, eles são os papas da igreja, e vai acrescentando dor na igreja. A igreja geme e eles enriquecem. A igreja geme e eles vão enriquecendo. Mas para ganhar a Cristo, para viver a verdade do Evangelho, tem que abrir mão da pompa, tem que abrir mão do orgulho. E se existe um palco para alguém brilhar, não são os líderes, não são os apóstolos, é Jesus. O trono é dele, a glória é dele, e tem que ganhar é ele. Depois ele diz no versículo de número 8, olha lá: sim, deveras eu considero tudo como perda. E você viu o currículo, né, meu irmão? Mas minha irmã, você era missionária. Trilê. Mas rapaz, e o teu ministério? Tu era pastor. Uia. Eu considero tudo como perda, meu irmão. Mas Geraldo, você era bispo. Eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Porque enquanto eu estava nesses títulos, eu nunca ganhei Cristo. Eu apresentava pessoas para a denominação: pastor, mais um. Pastor, eu ganhei 3 almas. Ei, alô. Ganhar alma é coisa de Salomão, amado. Nós já somos dele desde antes da fundação do mundo. Eu não posso ganhar o que pertence a Cristo. As almas são deles. Eu posso ter sido um instrumento para abrir a boca e ele falar, mas eu não tenho orgulho judaico. A nação não é de Israel, é a pátria celestial. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo amor do qual eu perdi toda, e tinha coisa para perder, né? Membro do Sinédrio, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Meu amado, depois você pesquisa o que era ser um orgulho judaico, ser da tribo de um rei. Paulo diz: eu perdi todas as coisas e eu as considero como refúgio, e algumas traduções está como esterco. Tudo que a religião me ensinou é esterco diante da sublimidade da revelação do Evangelho. O que eu aprendi na chamada igreja evangélica, diante dessa espada afiada de 2 gumes, é esterco. Não vale de nada. Faz mal, cheira mal. Diante da revelação da graça de Deus, que diz que Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo, que diz que nada me separa do amor de Deus, que diz que o meu batismo não foi nas águas, foi na cruz, e lá Ele me selou para o dia da redenção. Diante dessa revelação, o que se prega aí fora é esterco. Paulo disse: eu considero tudo isso que vocês pregam aí, Pedro, Tiago, João, reputado como coluna, vocês foram alguma coisa tal tempo, mas Deus não leva em consideração. Deus não vê a aparência do homem. Eu tenho tudo isso como esterco. Olha lá, para ganhar a Cristo. Só se ganha Cristo quando sai debaixo do esterco. Quando está debaixo do esterco, você não consegue ver a glória de Deus. Debaixo do esterco e considerado como esterco, porque você nunca vale nada. Vale quanto tem, mas depois que dá, volta a não valer nada. Aí só vale semana que vem, ou no outro culto. E Paulo diz uma palavra no versículo de número 9. Olha lá. Paulo neles, olha lá. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei,
senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, e ser achado na placa. De que igreja você é? Tem uns que o orgulho chega a ser santo. Sou da igreja do pastor Geraldo. Vai nessa não, hein? Tá lascado, meu irmão. Não tem aqueles caras que... Qual igreja você é? Chega, faz pose. Paulo disse, olha, eu era da tribo de Benjamim, sou orgulho da nação. Segundo a exatidão da lei, eu sou fariseu, tá? E a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Jejum, Páscoa, vigília, monte, sacrifícios, rituais, óleo, tudo isso para mim é esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. No caminho de Damasco, Paulo se achou em Cristo. No caminho de Damasco, ele teve a experiência sobrenatural da sua vida. Ele encontrou com o ressuscitado. A fera raivosa que respirava ameaça e morte foi achado em Cristo. E foi ele que escreveu que sem amor ele nada seria. Porque o encontro com Cristo ressuscitado transforma feras raivosas em apaixonados por Jesus. E no caminho de Damasco, o dono da igreja lhe disse: eu lhe mostrarei o enquanto importa sofrer pelo meu nome. E quanto mais sofria, mais Paulo amava. Bateram em Paulo, prenderam Paulo, desceu pela corda, e ele dizia: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ser achado nele não é ser achado em placas, não é ser achado na convenção, não é ser achado num culto de campanha, é ser achado em Jesus Cristo. Quem aqui foi achado, diga glória a Deus, diga Abba Pai, diga Abba. Cansei de me acharem na religião. Alguns aqui sabiam de onde era até pela roupa. Pela roupa o cara já sabia. E aquele é daquele missionário ali. Era achado na religião. Outros já sabia. Camisa branca, calça preta, é daquele bispo ali. Vocês estão entendendo, pessoal? É ser achado em Cristo. É ser achado numa unção poderosa do Espírito Santo. Aonde bate a chuva, sobe os rios, e você não é derribado, porque você não é achado na unção de um homem, ou na unção de óleo. É ser achado em Cristo, é ser cheio da convicção de Deus, que quem te fortalece é o Senhor. Foi a frase de Paulo, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para conhecer tem que romper com o sistema. Pedro foi implacavelmente perseguido por Paulo de Tarso. E corria como bicho. E Paulo vinha com cartas para prender. Consentiu na morte de Estevão. Mas no caminho de Damasco, o Nero dos discípulos entendeu que não deveria perseguir os filhos dele. E Pedro reconheceu isso. Essa é uma passagem muito conhecida de Pedro, olha lá. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas,
empenhai-vos por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo perseguiu, correu, queria botar eles na prisão, disse que a sabedoria que eles tinham até outrora não interessava mais. Em Gálatas capítulo 2, versículo 14, Paulo chama Pedro na frente de toda a comunidade e diz a Pedro: você não anda segundo a verdade do Evangelho. E Pedro vem agora e diz: é verdade. Nós nunca te acrescentamos nada, Paulo. E eu, como líder do sistema, vou dizer às pessoas que eles devem aprender com você. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Não adianta, meu amado, Deus dá a quem quer. Pedro estava lá há muito tempo, andou com Jesus de Nazaré, ouviu da boca de Jesus várias instruções, mas Cristo não deu a Pedro, deu a Paulo. Ele dá a quem quer. Você pode estudar, fazer teologia, hebraico, aramaico, você pode estudar todas as línguas, pode ser poliglota do céu, a revelação só chega na sua vida se Ele quiser, porque o dono é Ele. Ele chama as coisas que não são para confundir as que são, meu amado. Isso não se aprende na escola de teologia, nem se conquista isto no monte. Isso depende de uma determinação em graça dada em Cristo antes da fundação do mundo. A obra é dele. Pedro estava lá há muito tempo em Jerusalém, cheio de pompa, e todo mundo olhava para Pedro e dizia: uala! E Pedro, como maioral, quando passava, as pessoas: olha, entra debaixo da sombra dele que talvez cura. E eles dizem aí na religião, sem acrescentar nada: venha domingo de manhã, o grande homem de Deus vai estar lá na porta impondo as mãos. E Paulo chegou lá e disse: escuta aqui, pessoal, vocês não me acrescentaram nada, a revelação é sobre a minha vida, e vocês não andam segundo a verdade do Evangelho. Pedro reconheceu e disse: a sabedoria que foi dada a ele, eu quero que vocês não olhem mais para mim e não me sigam. Eu prego lei, eu nunca acrescentei nada a vocês. Nós vamos ouvir o sistema falar isto. Meu amado, Deus é Deus, e a mesma boca que manipulou, o Espírito de Deus fará eles confessarem que eles enganaram vocês a vida inteira. Porque é lindo isso, né? Um apóstolo falar isso, né? Depois ele diz no versículo de número 16, olha lá: ao falar desses assuntos, como de fato, eu vou atualizar para pegar o entendimento melhor, como de fato Paulo costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Um apóstolo, hein? Dizendo que o que Paulo pregava era difícil de entender, porque vivia debaixo de esterco. Paulo disse: vocês têm que romper com o esterco. Tudo isso que vocês vivem, a lei, isto tem que tirar, senão fica ponto difícil de entender. Se não perguntou: mas a igreja não tem batismo? Tem, a igreja tem batismo, é o batismo do Espírito Santo. Mas a igreja não tem ceia? Tem. Olha nós ceando aqui esta manhã. Olha o pão sendo repartido aí. Olha o alimento verdadeiro aí. Diga glória a Deus, amado. Quem disse que não tem ceia? Tem o pão vivo que desce do céu. Olha ele aí fresquinho aí. Não tem pão físico, porque isso é esterco. Não tem batismo nas águas, porque isso é esterco. Mas tem um batismo do Espírito Santo, porque isto é fogo.
Mas tem a ceia verdadeira, que é o pão, o nosso alimento espiritual, porque isso é alimento sólido, puro e verdadeiro. É isso que alimenta a minha alma, não é um pão de domingo a domingo, uma vez por mês, meu amado. Se um prato de mocotó daqui a pouco não me satisfaz, meu amado, é um pedacinho de pão. Pelo menos a mim, negão, não dá, não sei você. Sou negão, tem que ser uns 2 pratão de mocotó arrumado. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os estáveis deturpam. Aí às vezes quando eu mostro aqui o cara, Romanos 6,3, ele deturpa. Quando eu sinto assim, é esterco. Se estiver debaixo de esterco, não entende mesmo. Mas lá na tua igreja não tem dízimo. Eu não vou ser pastor lá, eu não vou ter salário. Você está debaixo de esterco. Você depende do dinheiro dos outros para fazer salário para você viver, rapaz. Toma vergonha na cara, pastor. Vai trabalhar, rapaz. Você não tem vergonha, não? Tem vergonha das viúvas aí ser oprimidas, obrigadas a dar dinheiro a vocês, escrever o nome no envelope, dizer que o dízimo é sagrado. Toma vergonha na tua cara, vai trabalhar, rapaz. Manda a sua esposa fazer uma quentinha ou pede a minha aqui que a gente te dá um pouco de mocotó do dia de hoje que vai sobrar, rapaz. Isso é esterco. Aí diz que é ponto difícil. Eu quero saber como é que você faz para sustentar a igreja. Quem sustenta a igreja é Cristo, meu irmão. A igreja é dele. Aí ele diz que os ignorantes estavam deturpam, como também deturpam a demais escritura para a própria destruição deles. 17. Vós somos nós, tá? Vós somos nós. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que é arrastado pelo erro desses insubordinados. Insubordinados a quem? A palavra. Não estão subordinados ao evangelho, estão subordinados a lucro. Evangelho genuíno não traz lucro, não traz pompa, não traz status, não constitui catedral. A catedral já foi construída na cruz do Calvário. São vocês, a catedral, a morada, o templo do Espírito Santo. Não entre nisso. Vocês são a catedrais. Pastor, o senhor não tem medo, não? Meu irmão, deixei um seguro de vida para minha mulher de R$3.500. A véia vai ficar rica com esse dinheiro. Tem tempo para gastar R$3.500 aí nunca mais me chama de meu rei também. Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E qual era a firmeza que ele estava mandando os crentes submeterem? A sabedoria de Paulo. Isto é que acrescenta a sabedoria que foi dada a ele no terceiro céu. Sabe como ele chamou? Palavras inefáveis. Isso acrescentou na minha vida. A algema caiu, partiu, quebrou, a algema esfarelou. O medo que eu tinha de perder a Santa Ceia, a ponto de me levar no hospital, esta algema nunca mais aprisionou a minha mente. As palavras inefáveis vieram como uma unção poderosa na minha mente, e eu fui liberto, os grilhões saíram. Depois ele diz no versículo 18, a palavra linda: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E a igreja diga amém. Amém. É isso que tem que ser pregado. Simples assim.
Queremos pessoas de fato, de verdade, que não só preguem, mas que vivem. Queremos homens de Deus, que preguem o Evangelho, que nos dê satisfação de sair do nosso domingo, do nosso lar, nos reunir como igreja para ouvir Bíblia, em especial Evangelho. Não queremos manipulação, que brinquem com nossas emoções. Olha a chave do carro aí, segura, agora desce, agora só. Nós não queremos isso, meu amado, isso é coisa de axé. Crente axé, meu amado, é pelourinho isso aqui, nós somos carioca, meu amado. E segura, agora fé, ó o varão está vindo aí, o varão de branco, e todo mundo olha para um lado, olha para o outro. Evangelho, meu irmão. Na autoridade do Cristo ressuscitado, Paulo se levantou no meio lá de Roma, no meio do paganismo, e disse: ei, a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque Ele é o poder. Eu estou dando a vocês esta manhã poder, Evangelho, graça revelada. Efésios capítulo 2, versículo 4, 10 minutos. Mas Deus, sendo cruel, castigador, Deus sendo padrasto, e padrasto aqui é ruim, né, meu amado? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pelo sacrifício vocês são salvos. Diga, é pela graça. Isto te acrescenta alguma coisa na tua vida? Saber que você não merecia, mas um rei morreu no seu lugar. Saber que este mesmo rei deixou registrado que nem morte, nem altura, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode me separar do seu amor. Nada! Isso acrescenta a sua vida. Isso é Evangelho, isso é graça de Deus. Não te pediu nada, que Ele não quer o seu dinheiro. Quem precisa do dinheiro somos nós para tocar isso aqui. Quem precisa de dinheiro somos nós para pagar a conta. Quem precisa do dinheiro somos nós para trabalhar amanhã. Ele é rico e é rico também em amor. Depois ele diz no versículo de número 6. Me suporte aí só mais 5 minutinhos. Me suporte, hoje é dia dos pais, hoje pode. E juntamente com ele, não foi separado, tá? Quando ele ressuscitava lá daquele túmulo, o teu espírito que estava morto, estava ressuscitando juntamente com ele. E juntamente com ele, nos ressuscitará. Nos ressuscitou. Diga, estamos ressuscitados. E nos fez pó da terra, miserável, e vem a palavra, zínfia. Ô zínfia. E nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Isto é a tua posição em Cristo. Isto é a tua posição, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Posição superior a tudo, porque quem está sentado com Cristo está sentado numa posição superior. E eu preguei aqui domingo, uma senhora me dizer que era missionária, meu amado, com um prato de farofa. Ela, com medo do prato de farofa, se a sua posição é assentado com Cristo nos lugares celestiais. Depois Paulo diz no versículo de número 7, olha lá, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça. Opa, parou. Para mostrar quando? Nos séculos vindouros. De Paulo para cá já se passaram quantos séculos? 20. Olha ele mostrando a suprema grandeza da sua graça.
ficou oculto. Veio uma graça aí, assim, sabe como é que é? Uma graça ainda tinha cheiro de esterco, graça com dízimo, graça com apocalipse, com o diabo sendo solto, com batalha de... Alô, alô, alô. Aí vocês falam em apocalipse, eles não gostam, meu amado. Preste atenção. Não há inimigos mais para Deus. Na cruz todos foram derrotados. Não há poder paralelo. O único vencedor é Jesus Cristo e já venceu tudo. Não há mais batalha para acontecer. A batalha foi na cruz e ele venceu todos. É porque vai vir a batalha do Armagedon. E se eu ficar, meu amado, é porque você não pode, isso não vai acontecer. Mas eu queria que você ficasse, ia ser bem feito. É porque a pessoa tem um medo disso. Essa semana a mulher me diz: o senhor não tem medo do chip? Eu digo: tenho, que minha mulher pegue. Mas o senhor sabe que vão botar o chip na mão. Não sei, eu tenho dois, um do Santander e um do Bradesco, que com o escudo dela para ela não pegar na mão dela. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. 8 por causa do horário. Porque pela graça sois salvos, mediante o sacrifício, mediante a fé. E isto não vem de vós, isto é dom de Deus. 9, rápido, olha a hora. Não é de obras para que ninguém se glorie. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, Miguel, por causa do horário, vai 2 passagens. Aguenta só um minutinho, bota o mocotó para esquentar. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem aqui foi ressuscitado com Cristo, diga: Abba, Pai. Foi ou não foi? Diga: fomos. Quando? Quando ele levantou do morto os nossos espíritos que estavam mortos em pecados e em delitos, juntamente com ele, o meu espírito que estava morto por causa do pecado de Adão, ressuscitou com ele naquela cruz. E ele diz: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai a coisa de onde? Lá do alto. Aí faz um culto para fazer coisas da terra. Paulo diz: não é para buscar as coisas lá do alto, é para trazer revelação, é para trazer explanação do evangelho. Não é para botar pão, não é para botar suco, não é para botar óleo, não é para botar candelabro, não é para botar homens, não é para botar anéis, não é para botar títulos. São as coisas lá do alto que eu vos apresento esta manhã. Pois ele diz no versículo de número 2: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Claro que isso é com respeito a Cristo, que nós pensamos nas coisas da terra, de pagar o nosso aluguel, pagar o carro, trabalhar, mas ele diz nos respeito à reunião do corpo de Cristo, reunião que só pensa nas coisas terrenas. Ele diz, olha lá o versículo de número 3, tem 3? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta no demônio. Em quem? Em Cristo, meu irmão. Depois ele diz então, Miguel, Colossenses 3, 8 ao 10. Calma, 2 passagens, calma, vamos lá. Colossenses 3, 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velhos homens com seus feitos. 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se revestir do novo homem, das coisas que pensam lá no alto. É isto que acrescenta as nossas vidas. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 17, Miguel, ao 19. Olha lá, irmãos,
Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. 18. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas. E Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto. É isso que acrescenta. Quando você se preocupa com a revelação, com a graça de Deus, com o ensino segundo a piedade, com o evangelho revelado, eles não acrescentam em nada, porque esse é o retrato da igreja atual. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que eles só se preocupam com as coisas. Olha, meu amado, você entra num lugar para ouvir o evangelho, o que tem são palavras de autoajuda, estratégia e marketing financeiro, reunião para empresário. Ai! Meu amado, isto não é pensar das coisas lá do alto. Não há passagem na Bíblia, estratégia de marketing financeira. Isso é coisa de Bill Gates. Ui, mas tem como tem coisa humana, hein? Meu amado, é para pensar nas coisas lá do alto, porque senão você entra debaixo disso aqui, e isso não acrescenta para eles, não acrescenta na nossa vida. No versículo 20, Paulo diz, olha lá, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu vou terminar com essa frase para você dormir com esse mocotó aí, 21, olha lá, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele, Jesus, tem de até subordinar a si todas as coisas. Vai transformar este corpo igualzinho ao corpo dele. Isto é pensar nas coisas que são do alto. Isto é pensar nas coisas que são do alto. A minha mente não consegue imaginar como será isto, mas eu penso nessas coisas. Eu penso que eu terei um corpo igual a dele. Não penso de mim mesmo, penso porque o chamado é não pensar nas coisas terrenas acerca de espirituais, mas pensar nas coisas espirituais que são lá do alto, porque nós teremos um corpo igual ao dele. E tal qual ele é, eu serei também. E quando este corpo glorificado tomar forma deste corpo de humilhação, então eu conhecerei como eu sou conhecido, e então eu o verei face a face. Não sei o dia, não sei a hora, mas eu tenho um chamado a pensar em níveis espirituais das coisas que são lá do alto. Diante do trono da sua majestade, quando eu olhar para aquele corpo glorificado, eu vou olhar para o meu e verei que nós somos iguais. A minha carne está escondendo esta glória. Enquanto eu estou nesse véu, nesse corpo, eu vou acrescentando no meu espírito e no teu espírito esta esperança, edificando a tua vida nesta fé santíssima, desconectando você do que é material em nível de igreja e te conectando nas coisas espirituais, porque a igreja, quando se reúne, é o corpo de Cristo, e ela também tem a sua glória, e a glória que nos reveste é a ministração autêntica do evangelho. Você recebe isso na tua vida? Você recebe isso? Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga Abba, Pai. Vamos ficar